Aleluia. Amém? Amém. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. A gente fica nessa brincadeira, o pastor fica com essa brincadeira comigo. Eu sou batista para cá, batista para lá. Mal o irmão chega aqui e fica que o pastor presbiteriano, o pastor já logo olha para mim, não sei porquê, não é? Mas fico feliz de estar aqui com os irmãos. E para mim sempre é um grande desafio, para mim é sempre um grande privilégio, uma honra estar com vocês para ministrar. E me sinto como Calvino, viu, pastor? Como Calvino, que dizia, quando as pessoas batiam em sua porta para Calvino ensinar-lhes a Bíblia: Calvino, ensina-nos a Bíblia, ensina-nos. E Calvino ia para a beirada de sua cama, se ajoelhava e clamava dizendo: ó Criador, por que me persegues? Mas por que Calvino dizia isso? Porque ele sabia, em seus escritos nós podemos notar que ele sabia o quão desafiante é ministrar a palavra de Deus, o quão é desafiador estar ministrando, ser usado por Deus para ministrar sua palavra. Mas antes de nós começarmos, eu quero falar sobre Arley. Meus irmãos, eu conheço Arley desde 1996, eu estava me recordando aqui. Nós éramos dois molecotes, não é? Não tínhamos barriga, não tínhamos cabelo branco, não é? E eu conheci, a primeira vez que eu vi Arley foi em Tucuruí, num congresso de jovens. Ele foi levado para lá por uma banda chamada Libertos, que eu conhecia de ouvir falar. Antes de 1999, de vir para cá, para Belém, para estudar música também, foi quando eu vi mais Arley. E nunca tivemos assim um contato tão próximo como ultimamente, mas sempre tive um carinho muito grande por Arley. E eu e minha esposa entramos numa batalha junto com ele para orarmos por Sofia. Meus irmãos, Deus se revelou a mim esta noite através de Sofia, viu, Sofia? Você foi usada por Deus para me impactar. Eu tenho que me segurar aqui para não chorar, porque eu já chorei muito hoje após ouvir a oração de Sofia. E eu estava em busca de um texto de Lucas capítulo 10, versículo 21, que diz o seguinte: naquele mesmo momento, Jesus, exultando no Espírito Santo, exclamou: ó Pai, Senhor do céu e da terra, louvo a Ti, pois ocultastes estas verdades dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, porque Tu tivestes alegria de proceder assim. A glória do Senhor, a majestade, o poder do Senhor é negada aos sábios e cultos e revelado aos pequeninos. Na boca dos pequeninos o Senhor revela força, poder e impacta a sua igreja. Se nós encerrássemos por aqui, eu já me daria por satisfeito por ter ouvido a voz de Deus através de Sofia. Sofia, eu quero dizer que eu te amo, viu? E eu te digo, Sofia, você crê em Cristo Jesus? E eu te digo que Jesus de Nazaré, o Yeshua, ele te cura. Você crê? Jesus de Nazaré te cura. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Sofia. Ela já tem enfrentado muitos desafios, está no início de sua vida, enfrentado muitos desafios, muitos desafios, que talvez muitos adultos não conseguiriam enfrentar. E a gente se degladia por tantas coisas tão inúteis, tão sem sentido, né? E Deus se revela na boca de uma criança. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero já logo pedir perdão aos irmãos, porque esta não é a minha voz, viu, meus irmãos? Esta não é a minha voz, eu estou um pouco rouco, não sou William Bonner para dizer boa noite, né? Nem Cid Moreira para dizer isto é fantástico, né? Esta não é minha voz. Quando eu fico rouco, eu fico com a voz grossa mesmo. Então, por favor, não se guiem por essa voz. Mas, meus irmãos, hoje nós queremos trazer uma palavra à igreja. Deus tem falado comigo de ontem para hoje, pastor, e eu
fiquei num embate com o Papai do Céu para saber o que dizer à igreja nesta noite, o que falar à igreja. E ele me revelou um tema que eu acredito que é muito importante, uma igreja vivendo sob a direção do Espírito Santo. E eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas pregações sobre o texto que nós iremos utilizar nesta noite, que é Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz o seguinte: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Quero fazer uma pergunta a você. Como você reagiria diante das dificuldades da vida? Como você reagiria se por acaso você tentasse fazer tudo o que você quisesse e nada desse certo? Como você iria agir? Como você iria proceder consigo mesmo? Como você iria proceder com o próximo? Como você iria proceder em um contexto de total desespero, de total dificuldade e de total negatividade? Eu quero que você preste atenção nesse indivíduo, nesse vídeo que vai ser mostrado agora. Som. Precisamos do som.
Amém, meus irmãos? É uma ficção e ela conta exatamente a intenção deste rapaz, desse indivíduo, de tentar conseguir, de todas as formas, um vegetal. Ele age até de forma ruim, né? Ele tenta causar um acidente no caminhão para tentar ganhar o seu alimento, né? Mas tudo dá errado. Então a pergunta é, meu irmão, minha irmã, quando tudo dá errado, quando as dificuldades aparecem, quando tudo se volta contra você, como você pode tirar? Pode passar. Como você reagiria diante das situações da vida? E hoje eu quero falar sobre o fruto do Espírito, meus irmãos, sobre os aspectos do fruto do Espírito. E o primeiro aspecto, meus irmãos, é amor. E eu quero ler para vocês parte do texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 7, que já vai estar aqui no slide. E eu não quero me prolongar, na realidade, assim, vamos deixar que a Bíblia nos ensine, que a palavra de Deus fale conosco, que o Espírito Santo de Deus fale conosco através de sua palavra. Eu apenas vou fazer alguns comentários para corroborar o que o texto bíblico está dizendo. Então, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 7 diz: E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem tem amor, meus irmãos, quem tem o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo em seu coração, pauta a sua vida sobre esse aspecto a partir desses ensinamentos, meus irmãos. O Espírito Santo inspira na alma aquele amor a Deus e aos homens, que é o cumprimento da lei. Gálatas capítulo 5, versículo 14, pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Hoje nós tivemos uma aula extraordinária, baseada na carta de Paulo aos Gálatas, e ele falava sobre essa questão da lei, de se prender à lei, e como os israelitas se prendiam à lei para se tornarem justos diante de Deus, para justificar, para ter o seu lugar garantido no céu, através da lei, através do cumprimento da lei. E os cristãos novos de Gálatas estavam sendo influenciados por cristãos judaizantes que queriam que os Gálatas se circuncidassem, que cumprissem a lei, que cumprissem as práticas da lei. E Paulo vem trazer uma advertência, uma exortação severa diante dessas práticas, dizendo para eles: eu vos ensinei, eu lhes mostrei o Cristo crucificado. Ninguém pode ser justo perante a lei, com a lei. Usar a lei para se tornar justo diante de Deus, não, porque a justiça de Deus se revela na cruz. Porque em Efésios 2, 8, 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, o texto de Gálatas é muito claro, pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é a base para todas as outras virtudes. Efésios 5:2 diz: e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Colossenses 3:14 diz: acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Nós temos que nos revestir. Nossa vida tem que transbordar amor, amor pelo próximo, amor a Deus, amor pela obra de Deus.
No mesmo capítulo 5 de Gálatas, Paulo já havia enfatizado a importância e necessidade do amor na vida dos verdadeiros cristãos. Gálatas 5, 6 e 13. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Paulo não foi o único a enfatizar a prioridade do amor na vida dos santos. O apóstolo João também escreveu, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. 1 de João 4, versículo 8 e o 19 a 21 diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, Ele nos entregou este mandamento, quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. O apóstolo Pedro também ressaltou esse princípio em sua primeira epístola. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal, uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Se você ama, você perdoa. Se você ama, você cuida. Se você ama, com o amor que Cristo derrama em seu coração, este amor irá produzir compaixão, irá produzir perdão e cobre uma multidão de pecados. Mas ele errou contra mim, mas ela pecou contra mim. O amor cobre uma multidão de pecados. Claro que tudo isto reflete o ensino do próprio Jesus, onde ele pessoalmente ensinou que seus discípulos seriam conhecidos pelo amor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A igreja primitiva era conhecida, reconhecida naquela sociedade pelo fato de se amarem mutuamente uns aos outros. E o amor era refletido não só em palavras, mas em atos de misericórdia. Havia muitas viúvas naquela sociedade, havia muitos órfãos, e esses órfãos, isso é história. Historicamente falando, os cristãos foram os primeiros a abraçar os órfãos e as viúvas. E isto era uma determinação de Deus ao povo de Israel, que deixava as viúvas para morrerem de fome. O próprio Jesus alertou os fariseus, que diz em um texto, eu não lembro agora a referência, vocês invalidam a lei, quando vocês dizem assim, o que eu posso dar aos meus pais, eu entrego a Deus. O texto diz, amar ao teu pai, honra teu pai e a tua mãe, mas vocês invalidam isso, quando vocês dizem, não, o que eu posso dar aos meus pais, eu dou a Deus. Isso era uma prática judaica, farisaica. E os cristãos passaram a abraçar estas viúvas e estes órfãos que eram abandonados por esta sociedade, pela sociedade farisaica e pelos romanos. E como nós conhecemos a ceia, hoje foi dia de ceia, a ceia celebrada na igreja do primeiro século era uma imensa de uma festa, era chamada a festa ágape, a festa do amor, em que os irmãos repartiam. É claro que alguns exageravam, botavam realmente, eram homens, pessoas de fé, né? Que a palavra de Deus diz que a fé remove montanhas, né? Eram pessoas de fé, então enchiam o seu prato e comiam logo, e os outros que chegavam não tinham mais comida. Então Paulo começou a advertir as igrejas que havia esse erro dentro das igrejas. Mas era uma festa enorme, era a festa ágape. Eles eram conhecidos pelo amor. Cristo alertou, o mundo irá reconhecer vocês como meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Amor. O segundo aspecto, meus irmãos, do fruto do Espírito é alegria. O que é alegria? É um profundo regozijo de coração. Nem as bebedeiras ou outras
obras da carne ou outras festas jamais podem produzir esta alegria que o Espírito Santo produz no coração do crente. Essa alegria, meus irmãos, é a alegria no Senhor e não por causa das circunstâncias. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Amados irmãos, é provado cientificamente que o sorriso cura doenças. Você sabia disso? Existem conexões na musculatura do rosto que quando você sorri, quando você dá um sorriso, produz determinada substância em seus cérebros que lhe deixa substâncias no seu cérebro que lhe deixam numa situação confortável. Eu acho que é serotonina, se eu não estou enganado, né? Automaticamente, meus irmãos, eu tenho comprovado isso há 2 anos. Ocitocina, serotonina, dopamina, endorfina. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina, isso é uma bênção, meus irmãos. Então, quando você se alegra, meus irmãos, você sente o seu corpo, o seu corpo mesmo, os seus órgãos funcionando perfeitamente. Faça um teste. Eu acho que o irmão Sérgio está aí, ele falou comigo, que eu falei isso numa aula, não sei, que eu tenho o costume de, a primeira coisa que eu vou ao banheiro, eu olho no espelho e dou um sorriso para mim. Porque de manhã você está cansado, você está com vontade de voltar para a cama, às vezes tem pessoas que ficam mal-humoradas. Dê um sorriso, meus irmãos. Olhe no espelho e dê um sorriso. Você vai ver o que vai acontecer. Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Isso não quer dizer que você não vai enfrentar problemas, dificuldades, lutas, desafios na vida. Não. A alegria do Senhor é independente das lutas. O que foi que Jesus Cristo falou? Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, mas tende bom ânimo. O que é bom ânimo, meus irmãos? É alegria, é ânimo, é vontade de viver, é vontade de servir a Deus com alegria, com força, com energia, com a sua vida, com o seu corpo, com a sua mente, servir ao Senhor com alegria. A alegria, meus irmãos, é uma consequência direta do amor. Se você ama, consequentemente, você terá alegria. E essa não é uma alegria superficial, nem mesmo significa a ausência de aflições e dificuldades. Essa alegria é aquela que o apóstolo Pedro escreveu, dizendo que ela é inefável e gloriosa. A quem, sem o terdes visto, a mais, no qual sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo, alegria, inefável e cheio de glória. Essa palavra inefável significa que não tem explicação, que não pode ser exprimida em palavras. Isto é inefável, é uma alegria que não tem explicação, que o Espírito Santo produz em nosso coração. Essa alegria também é a mesma que o apóstolo Paulo sentia ao dizer que, mesmo entristecidos, mas sempre alegres, olha lá, como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. A alegria produzida pelo Espírito Santo em nós faz com que nos alegremos mesmo diante da dor, pois somos capazes de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e sabemos que absolutamente todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amado irmão, grave isso em seu coração, todas as coisas concorrem para o bem, é apenas para o bem, não para o mal, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Terceiro aspecto, meus irmãos, do fruto do Espírito é a paz. O que é a paz? É um senso de harmonia no coração, no que tange a Deus e ao homem, aquela paz de Deus que guarda o coração contra todas as preocupações e temores que pretendem invadi-lo. Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Falando sobre pensamentos, meus irmãos, eu lembrei de uma frase que eu deixei nos Bereanos, e eu quero que você grave isso. E não vou explicar agora, mas grave isso. Um pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um comportamento, que gera um hábito e gera
um caráter. O pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um comportamento, que gera um hábito e gera o caráter. Cuidado com seus pensamentos. Cuidado com seus pensamentos. Nós vamos falar mais adiante sobre um outro aspecto do fruto do Espírito que tem muito a ver sobre controlar seus pensamentos. No livro de Salmos aprendemos que aquele que ama a lei de Deus possui grande paz. Salmo 119, 165 diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Eu ainda vou citar o Salmo 1 que diz o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Com prazer eu tenho na tua lei, Senhor. Salmo 85, 8 diz: ouvirei atentamente o que Deus, o Senhor, tem a nos declarar. Ele promete paz ao seu povo, aos seus devotos, desde que não retornem à insensatez. Resultante do amor, essa paz é a marca de um coração sereno. Ela é uma tranquilidade experimentada verdadeiramente apenas por aqueles que são justificados mediante a fé. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando alcançamos essa paz, inevitavelmente desejamos compartilhá-la para que outros também a tenham. Mateus 5,9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como ser pacificador neste mundo de pecado? Como ser pacificador nesse mundo de trevas? Fale de Jesus, viva Jesus. Viva Jesus em sua vida, seja um testemunho vivo do amor de Cristo, em qualquer lugar, no seu trabalho, na faculdade, na escola, na sua vizinhança, entre os seus parentes. Deixe que todos vejam Jesus em você, porque ser justificado, meu irmão, minha irmã, entenda, a justificação, o que é a justificação? É você não mais viver a sua vida, mas a vida de Cristo em você. Como Paulo dizia: já estou crucificado com Cristo e eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim. As pessoas têm que olhar Jesus em você. Jesus. Bem-aventurados os pacificadores. Pela cruz de Cristo é que hoje temos a genuína paz. Um novo mandamento vos dou. Este não está, né? Em João 13, 34, 35. Volte. Desculpe, meu irmão. Perdão. Pela cruz é que hoje temos a genuína paz. O quarto aspecto, meus irmãos, do fruto do Espírito é a longanimidade. Eu sempre gosto de fazer uma brincadeira sobre esse termo, longanimidade. O que é longanimidade? Pavio longo, né? Para quem não sabe o que é pavio, né? É aquele cordãozinho da vela ou da dinamite, né? Que há pessoas que têm um pavio curto, né? Quando você fala, a pessoa tem pavio curto, é que acende e explode, pá, né? Botou um fogo ali, acendeu, pá, explode. Quando eu falo de longanimidade, eu falo de pavio longo. Demora a explodir. Mas a longanimidade, sinônimo de longanimidade é paciência, meus irmãos. Paciência passiva debaixo das injúrias ou danos sofridos. A longanimidade, meu irmão, é a paciência característica de quem foi regenerado, que nos preserva das típicas explosões de ira tão comuns nas obras da carne. Como você é dirigindo o teu carro? Reflita. Como você é no trânsito? Quando alguém lhe fecha, hein? Quando alguém fecha você no trânsito, ou quase encosta no teu carro, como você é no trânsito? Eu estou citando esse exemplo, meu irmão, porque eu estou falando para mim mesmo também, porque eu também sou motorista, né? Dia desses, o Espírito Santo me deu uma sova. Gisele não estava comigo no carro, porque ela é meu copiloto. Gisele é meu copiloto. Ela diz: olha o buraco, olha a curva, você dobra aqui. Olha o sinal está amarelo, não pode ir, né? Ela fica ali, né? É meu copiloto ela, né? Gisele do meu lado ali. Não sei se acontece com os irmãos aqui também. Não sei se acontece isso com os irmãos,
né? Eu não estou falando das irmãs, viu? Eu estou só falando da minha esposa, viu, minhas irmãs? Tá? A Gisele é meu copiloto, né? Mas um dia desse ela não estava comigo. E meus irmãos, olha, eu não quero ser bairrista, mas assim, eu procuro sempre fazer o que é correto, né? Até porque, quando eu não estou com ela, eu imagino que ela está do meu lado. É porque é uma coisa, eu olho sempre para o lado. Ela não está ali, mas eu sempre olho para o lado, que eu fico com medo, né? Eu fico sempre com medo, porque eu olho para o lado, né? Para saber se ela está lá ou não, né? Então eu sempre procuro fazer o que é correto, mesmo não estando com ela, né? Que é como se ela estivesse em espírito ali, orando por mim, me vigiando, né? E aí estava parado, eu estava na minha mão, eu iria entrar numa rua para a esquerda, aí lá vem, quando eu estou para entrar, lá vem um motoqueiro, sem olhar, porque quando você vai virar, você olha rapidinho para poder virar. Quando eu vou, lá vem o motoqueiro entrando. Meu irmão, foi o Espírito Santo de Deus que segurou o meu pé, mas foi a carne que me pegou. Foi a carne que me pegou. Amado irmão, eu olhei e eu fazia assim para ele. Tive que abaixar o vidro para dizer, você está na contramão. Não, tudo bem, senhor, perdão, eu estou errado, perdão. Aí ele me deu uma lição. Ele falou, perdão, senhor, eu estou errado, perdão, senhor. Aquilo me deu um... André, nem sei se esse rapaz é cristão ou se ele é ímpio, mas se ele é ímpio, ele te deu uma lição. Olha aí. Sabe, eu fiquei com uma vergonha no carro, olhei até para o lado para saber se a Gisele estava. Ela está ali atrás, irmã. Ela está ali, me olhando ali. Ela não está em casa não, está ali atrás, olhando para mim. Porque assim, lá em casa é assim, tem que falar na cara mesmo. Entendeu? A gente tem que falar assim, na cara. E mesmo assim ela estaria assistindo de qualquer forma. Então, meu irmão, como você é no trânsito? Né? Mas não só no trânsito, como você é na tua vizinhança. Sabe, aquele vizinho que coloca o pop som, né, do lado da tua casa quando tu quer dormir, né, num domingo à tarde, você quer tirar um cochilo, e aí tá lá os seus vizinhos, né, com pop som, atrás, à frente, né? Assim que nós mudamos para a casa que nós estamos atualmente, os vizinhos fizeram uma festa, meu irmão, que durou até 4 horas da manhã. 4 horas. E ninguém conseguia dormir lá em casa. Como nós somos, meus irmãos? Será que nós somos longânimos? Será que nós somos pacientes em casa, entre os nossos parentes, aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que defendem uma filosofia diferente da nossa? Como nós somos, meus irmãos? A paciência, meu irmão, e a ira, que é comum às obras da carne, diz o seguinte: idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, obra da carne. A paciência, como fruto do Espírito Santo, é fundamentada na confiança de que Deus cumprirá suas promessas. Essa certeza não nos deixa cair em desespero. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Em Hebreus, diz o seguinte: de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Longanimidade. Quinto aspecto do fruto do Espírito, meus irmãos, é benignidade. A bondosa disposição para com o próximo é a disposição, é um sentimento interno de ser benigno para com o próximo, de ter misericórdia, de sentir a dor do próximo. Isso é ser benigno. Sabemos que nosso Deus manifesta a benignidade. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando
que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. É a benignidade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Deus vem com seu Espírito Santo, toca em nosso coração. Nós somos compungidos, nosso coração se entristece. Olhamos para a nossa vida pregressa, olhamos para a nossa vida longe de Deus. E o que fazemos? Nos arrependemos, mudamos a direção. Estávamos indo num caminho, para longe de Deus, e o arrependimento é mudança de atitude, mudança de pensamento, e nos convertemos a Deus, e Ele vem e nos regenera. É a benignidade de Deus que produz isso em nós, meus irmãos. É a benignidade. Salmo 136, versículo 1 diz: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. No ministério do Senhor Jesus, narrado nos Evangelhos, podemos claramente perceber tamanha benignidade demonstrada por Ele para com os pecadores. Em Marcos 10, versículo 13 a 16, é um exemplo bem prático da benignidade do Senhor. Então, lhe traziam algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir as minhas crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino. É o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Isto é a benignidade do Senhor, demonstrada em Cristo Jesus. Diretamente resultante do amor, somos aconselhados a demonstrar benignidade. O pastor está me influenciando aqui a tossir. Perdão, meus irmãos. Isso significa que não devemos causar dor a ninguém. Mateus 5, 43 a 48. Ouvistes o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Quem é este eu? Jesus. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Você sauda uma pessoa quando você entra no elevador? Há pessoas que não conseguem dar um bom dia num elevador, num lugar fechado, pequeno. Entram no elevador e não dizem nem um oi, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Quanto mais conversar. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Em Lucas 6, 27 a 38 diz: contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo: amai os vossos inimigos. Como amar o inimigo, meu irmão? Como amar aquele que te faz mal? Mas é o que Jesus está dizendo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Fazer o bem àquele que te odeia, aquele que quer o teu mal. Mas é Jesus que está dizendo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai, olha só, abençoai aos que vos amaldiçoam. Aquele que diz palavras de maldição para você, para sua família, você tem que abençoar esta pessoa. Abençoar, é o que Jesus está dizendo. Orai pelos que vos acusam falsamente, aquele que usa da fofoca contra você, aquele que faz injúria contra você, você tem que orar por esta pessoa. É o que o texto está dizendo. Ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra. Havia um caso lá em Tucuruí, Arley, no período que eu morei lá, tinha um seminarista e o grupo de jovens fazia sempre um culto numa praça, porque a igreja batista lá
era pertinho de uma praça, não sei se tu lembra disso, tinha uma praça lá, que era perto da Igreja Batista. E toda sexta-feira tinha um culto que os jovens promoviam, levavam as caixas de som, botavam lá e promoviam um culto lá. Tinha um homem, um rapaz conhecido na cidade de Tucuruí, muito perigoso, ele tinha uma gangue lá, que lá no sul do Pará, em Tucuruí e Marabá, tem muitas gangues. Tanto que não sei se vocês já ouviram falar que Marabá é conhecido como Marabala. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que há muitas gangues, né, para lá, para o sul do Pará. E tinha um rapaz que era, nessa época, era líder de uma gangue. Eu não lembro nem qual era o nome da gangue. Mata Gato, se eu não estou enganado. Gangue do Mata Gato, eu não sei porquê, né? E aí, o seminarista foi fazer um culto lá com os jovens, estava lá pregando sobre esse texto, né? E de dar a outra face. E aí chegou a gangue desse rapaz, perigosíssimo na cidade de Tucuruí, e ele entrou lá, fez arruaça no meio do culto e falou alto: ah, é? Tem que dar outra face? Pois agora eu vou meter a mão na tua cara. Você, o pastorzinho, pastoreco, eu vou meter a mão na tua cara. E aí você vai ter que virar a outra face para eu bater. E eu vou bater de novo. E se tu virar de novo, eu vou bater de novo. Aí o seminarista olhou para ele e fez o seguinte: ok, você vai me bater? O seminarista se ajoelhou diante dele, fechou os olhos e disse: pois pode bater. Pode bater. Ele conta, meus irmãos, que ele é como se sentisse já a temperatura da mão do homem na cara dele, já esperando o tapa. E ele ficou esperando e nada do tapa. Ele dizia: pode bater, pode bater. Daqui a pouco ele começa a ouvir um choro. Ele abre os olhos, aquele homem, líder daquela gangue, está aos prantos, ajoelhado diante dele, chorando, chorando, e dizendo: eu sou um miserável, eu sou um miserável, eu não valho nada, eu estou perdido. Na atitude daquele seminarista, aquele homem viu a Deus, e ele e toda a sua gangue foi ganha para Cristo Jesus naquela noite. E dali da praça eles saíram, foram para a igreja lá, eles oraram por aqueles rapazes, e todos eles se converteram. Eu conheci o ex-chefe dessa gangue, Paulo, o nome dele. Era um dos líderes da igreja, cuidava do ministério. Ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra. E ao que tirar a tua capa, não o impeças de tirar-te também a túnica. Dá sempre a todo aquele que te pede. E se alguém levar o que te pertence, não lhe exijas que o devolva. Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira. Pois se amais os que vos amam, que galardão pode haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem deste mesmo modo. E ainda que emprestais àqueles de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receberem seu retorno desejado. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto Ele é bondoso até mesmo para com os ingratos e ímpios. Sede misericordiosos para com os outros, assim como vosso Pai é misericordioso para convosco. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai sempre, e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. O sexto aspecto, meus irmãos, do fruto do Espírito é a bondade. O que é bondade? É essa beneficência, é essa benignidade ativa. É a benignidade posta para fora, expressa em atos, sendo assim um passo além da benignidade.
A bondade pode ser traduzida como a generosidade presente no coração e expressa nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito. É a excelência moral e espiritual produzida pelo Espírito Santo em nós, que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é correto. Essa bondade nos leva a rejeitar tudo que é mau e perverso. Colossenses 3,12. Assim como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Efésios 4,32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. Sétimo aspecto, meus irmãos, do fruto do Espírito é fidelidade. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os da sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo, a quem o Senhor, quando voltar, o encontrará agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Salmo 101:6. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, e essas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Isso é fidelidade. Será que somos fiéis, meus irmãos? Fiéis ao nosso cônjuge, fiéis a Deus, fiéis nos contratos, fiéis no nosso trabalho. Fidelidade, meu irmão. Isso demonstra quem nós somos diante dos outros, diante do próximo. Nós somos observados. A igreja é observada, não se engane. A igreja, o crente, o cristão, é observado. Eu não sei se foi aqui que eu ouvi um testemunho, eu não lembro, de alguém que entrou no ônibus, um pastor que havia chegado numa cidade. Ele iria abrir uma igreja naquela cidade, estava começando a trabalhar, a evangelizar. E aí ele foi pegar um coletivo e quando ele entrou no ônibus, que o motorista deu para ele o troco, e ele foi sentar, ele percebeu que o motorista tinha dado 50 centavos a mais do troco que ele merecia. E aquilo ficou passando pela cabeça daquele pastor. Poxa, mas 50 centavos ele não vai sentir falta. Sabe aquela voz do cão? Aquela voz do diabo? Ele não vai sentir falta. A empresa de ônibus não vai sentir falta desses 50 centavos. Poxa, mas 50 centavos, será que eu devolvo? Mas na hora que aquele pastor se levantou para descer do ônibus, ele chegou com o motorista e disse: olha, o senhor me deu 50 centavos a mais do troco. Está aqui, ó. Aí o motorista olhou para ele, pegou 50 centavos e falou assim: o senhor é aquele pastor, né? Que está aqui na cidade para abrir um trabalho? Sou eu sim. Pois é, eu fiz de propósito. Eu lhe dei os 50 centavos de propósito. Eu quero dizer para o senhor que eu vou congregar na sua igreja. Eu vou congregar lá na sua igreja. Você é um crente por causa da sua atitude. Os cristãos são testados pelas pessoas do mundo, meus irmãos. Nós somos observados. Saiba disso. As pessoas que não conhecem a Cristo, eles esperam uma atitude de integridade do cristão. Eles não esperam que você fale em línguas, que você fale profecias, ou que você vá curar alguém, ou vá pregar, ou seja um ótimo orador, seja lá o que for. O que o mundo espera dos cristãos é integridade moral. Integridade. Temos que ser fiéis, amor, irmãos. Temos que ser fiéis. A fidelidade, em algumas traduções, aparece traduzida como fé. Essa também é uma tradução correta do termo grego utilizado. Porém, devido à clara relação com a bondade e a benignidade citadas anteriormente, a tradução que mais se encaixa ao contexto é fidelidade ou lealdade. Analisando a própria epístola aos Gálatas, podemos perceber que faltava lealdade a muitos membros daquela comunidade cristã, não só para com Paulo, mas para com o próprio Evangelho. Assim, meus irmãos, fidelidade como fruto do Espírito não apenas se resume à lealdade para com os homens, mas principalmente para com Deus e a sua vontade. Temos que ser fiéis a Deus. O pecado, meus irmãos, que nós cometemos contra o próximo, contra o irmão, nós pecamos primeiramente contra Deus, contra a sua palavra.
O oitavo aspecto, meus irmãos, do fruto do Espírito, mansidão. O que é a mansidão? É o temperamento especialmente cristão de não defender de unhas e dentes os próprios direitos. Eu tenho direito. Já ouviram isso? Eu tenho direito. Eu sou um cidadão. Nosso Senhor, meus irmãos, associa bênção à virtude da mansidão, sendo um dos seus próprios atributos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o que ele diz de si mesmo, Cristo Jesus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. A mansidão, meus irmãos, é o oposto da agressividade, da raiva, da violência. Sermos gentis uns para com os outros revela o fruto do Espírito em nós e nos faz ser imitadores do nosso Senhor. E o último aspecto, meus irmãos, do fruto do Espírito é domínio próprio. Geralmente traduzido por temperança, noutras versões, ou equilíbrio. A ideia sugerida é a do indivíduo que sabe controlar firmemente seus desejos e paixões. O indivíduo que sabe controlar firmemente seus desejos e suas paixões. A lei, meus irmãos, ela existe para propósitos de restrição, mas quanto a estas virtudes, nada existe para limitá-las. O final do texto diz: contra estas coisas, não há lei. O fruto do Espírito pode ser visto na relação que alguém tem consigo mesmo. O domínio próprio também pode ser traduzido como temperança. No sentido original, o termo grego descreve a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesmo. Exercendo domínio próprio, submetemos todas as nossas vontades à obediência de Cristo. E por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Para quem é a lei, meus irmãos? A lei é para estes. Sabemos que a lei de Deus é boa, se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam seus pais, e para outros assassinos, e para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Esta versão é a nova tradução na linguagem de hoje. A lei são para estas pessoas. Nós falamos agora sobre o fruto do Espírito. Há outras questões importantes nesse mesmo texto anteriormente, que são as obras da carne. Nós não vamos falar sobre ela, mas eu quero citar para você, também nessa tradução, as obras da carne. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas. Olha só, e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. É a palavra de Deus que está sendo dita, meus irmãos. E o que Deus abomina, meus irmãos? Provérbios 6, 16 e 19. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos. Esta explanação eu termino por aqui. E eu quero contar um pouco, um testemunho pessoal. Quero dar uma palavra à igreja. Quero dizer aos irmãos, a todos os irmãos e aos irmãos novos decididos, você que está caminhando na fé agora. Quero dizer uma coisa para você.
Preste atenção nessas palavras. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus nunca errou e nunca vai errar, meus irmãos. Olhe para Jesus. Não defina a tua fé diante de homens, diante de pessoas, porque pessoas erram, pessoas cometem pecado. Olhe para Jesus. Firme a tua vida nestas palavras. Eu vou olhar para Cristo Jesus. Cristo é o meu foco. Cristo é a meta que eu quero alcançar. Amados irmãos, eu sou filho de pastor. Na verdade, eu sou neto de pastor e filho de pastor. Quem aqui é filho de pastor? Levanta a mão. Quem é filho de pastor? Quero dizer para você uma coisa. Você é um vitorioso. Você é um vitorioso. Algumas pessoas acham, se enganam, né? Acham que vida de filho de pastor ou da família do pastor é fácil. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil ser filho de pastor. Então quero dizer para você que é filho de pastor, você é um vitorioso. Um vitorioso. Eu sou neto de pastor, meu avô se chamava Luiz Higino de Souza, ele foi pioneiro da Assembleia de Deus. Olha, pastor, da Assembleia de Deus, tradição assembleiana. Meu avô foi pioneiro da Assembleia de Deus. Meu avô foi ordenado ao ministério pastoral por Gunnar Vingre, fundador da Assembleia de Deus no Brasil. Daniel Berg frequentava a casa do vovô e vovó constantemente. Quando a Assembleia de Deus fez 50 anos, Daniel Berg esteve aqui no Brasil para a comemoração dos 50 anos da Assembleia de Deus, e ele foi na casa de vovô e vovó. Meu pai conta essa história que ele era um garoto de 6 anos de idade. Meu pai já está com 70. E aí, a vovó Raimunda dizia para o meu pai: Pina, que era o apelido dele, vá lá, senta lá no pé do pastor, vai cortar as unhas do pastor, Daniel Berg. Meu pai cortou as unhas do pé de Daniel Berg. Não é este Daniel Berg que nós conhecemos aqui, viu, meus irmãos? É o Daniel Berg, um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Então há uma tradição na minha família de pastorados. O irmão do meu avô também era pastor, Manuel Higino de Souza, compositor. Compôs hinos que estão na harpa, que fizeram parte da harpa, Manuel Higino de Souza. Da família do meu avô, 5 dos filhos, dos 11 filhos, se tornaram pastores. 2 ainda estão vivos, meu pai e um tio meu, pastores. Aprove a Deus pela misericórdia dele que eu me tornasse pastor também. O meu irmão mais velho é pastor também. Pastorei a igreja onde foi o último summit, lá em Marabá. Igreja Batista do Cenáculo. O pastor Felipe Galúcio, meu irmão. E meus irmãos, eu vivi a minha vida enfurnado dentro de igreja. Dentro de igreja. Eu era conhecido como rato de igreja, né? Porque era o tempo todo igreja. Filho de pastor dentro de igreja. Gostava de igreja, sempre gostei de igreja, de estar na igreja, no grupo infantil, no grupo de adolescentes. Cantava no coral infantil, coral de adolescentes, juventude, presidente dos jovens, porque na Batista é presidente de jovens, não é nem ministério, nem pastor de jovens, né? Batista é presidente, eles elegem presidente de jovens, né? Presidente de jovens, presidente de adolescentes, cresci, aprendi música, aprendi a tocar piano desde os 8 anos de idade, teclado, violão, baixo, para onde meu pai me levava, eu levava o violão, tocava, dentro de igreja. Aos 16 anos, meus irmãos, eu li um livro que impactou a minha vida, chamado Uma Igreja com Propósitos, de Rick Warren. Eu tinha 16 anos quando eu li esse livro. Eu li esse livro umas 3 vezes. E no meu coração brotou o seguinte: se um dia eu for pastor, eu quero ser um pastor igual a Rick Warren. Eu quero ter uma igreja igual a Rick Warren. Eu quero organizar uma igreja do zero, que nem Rick Warren. Leiam a história desse pastor nos Estados Unidos, missionário, que pediu a inspiração de Deus para abrir uma igreja numa determinada localidade, e esta igreja se tornou uma das maiores igrejas do mundo, nos Estados Unidos, Saddleback. Eu não sei falar direito o inglês, pastor, mas é mais ou menos isso. E esse livro impactou a minha vida, mas eu não tinha muita certeza se eu queria ser pastor ou não. Fui crescendo, fui estudando, um dia desses conversando com minha esposa, sobre todo um processo que nós passamos ao longo dos últimos 2 anos, e eu me perguntando, qual sonho eu tive na minha vida? O que eu sonhei em fazer?
Porque, basicamente, a maioria dos jovens adolescentes, eles sonham com alguma coisa. Ah, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, ah, eu quero ser advogado. Eu não tive sonhos assim. Aí a minha esposa falou assim, não, mas você tinha um sonho, sim. Você que não tinha descoberto ainda. Você tinha um sonho. Você queria ser pastor. Era isso que você queria fazer da sua vida. Em 99, vim para o seminário, morávamos em Marabá, vim para o seminário e vim fazer música sacra. Nesse período eu conheci pastor Felipe e irmã Mônica. Ele ainda não era pastor, era da Batista também, né? Ele nunca deixou de ser batista, meus irmãos, ele ainda é batista. Ele fica dizendo que eu sou batista, mas ele também é. Conheci o pastor Felipe e a irmã Mônica lá na casa deles, aqui, perto, aqui onde eles moravam. Tinha um pequeno grupo que se reunia na casa deles. Era uma frente missionária, era o Genésio que cuidava. E eu vim ajudar tocando violão. Esta frente missionária hoje é uma igreja aqui em Valdecans. Uma igreja batista em Valdecans que começou na casa do pastor Felipe. Então vim para o seminário, fiz 1 ano de música sacra, voltei para Marabá. Depois em 2000, por conta da vontade do Senhor, viemos todos morar em Belém em 2000. Fiquei aqui, trabalhei. Em 2004 conheci Gisele, nos casamos. E aí voltei para o seminário. Na realidade eu nunca saía do seminário, porque eu sempre estava lá. Seja estudando música, seja fazendo parte da orquestra de sinos, porque lá tinha uma orquestra de sinos na época. Em 2005 eu começo a fazer teologia. E estudei teologia. Saí da FATEB, fui para o CETAD, terminei no CETAD o curso de teologia, concluí, fiz a validação pela FACETEM. Nesse período foi quando nós viemos para a Assembleia de Deus, reencontramos o pastor Felipe e irmã Mônica, passamos 3 anos lá, nos envolvemos com a missão com adultos, porque éramos envolvidos com o encontro de casais e gostamos da temática que a Assembleia de Deus, através do ministério do pastor Felipe, tinha no encontro de casais. Fazer do encontro de casais um instrumento usado pelo Senhor para a salvação de almas. Isso chamou a nossa atenção. Ficamos lá 3 anos, fomos um pouco rebeldes, saímos de lá, voltei para a Igreja Batista. Na Igreja Batista fui ordenado ao pastorado. Fiquei um período numa igreja como pastor auxiliar, pastor de jovens. Mas sempre pensando, e aí, André? É isso mesmo? O que você quer? O que você quer? Você quer organizar uma igreja do zero? Nesse período, meus irmãos, eu soube de uma igreja que estava fechada. Lá no Médici. Há um conjunto do lado do Médici chamado Pedro Álvares Cabral. Tem uma igreja batista lá fechada. Meus irmãos, um templo bonito, que cabe 150 pessoas, do lado, prédio de educação religiosa e um galpão. Fechada. Fui com a Convenção Batista Brasileira, eles riram da minha cara. O que tu vai fazer para lá? Não tem ninguém lá. Pastor, tem sim. Famílias na frente da igreja, famílias no Médici, famílias na invasão que tem lá. Tem sim, tem muita gente para alcançar. Mas eles me enrolaram, riram e eu acabei desistindo. Porque eu pensei, era aqui que eu ia começar uma igreja do zero, era aqui que eu ia começar uma igreja que iria impactar o mundo. Passou um tempo, abriu-se a oportunidade de eu pastorear uma igreja na Cidade Nova 7. Saí do ministério, lá da Marambaia, uma situação muito complicada, conturbada também, no meio da igreja, assédio sexual, dentro da igreja, assédio sexual. Pela inoperância do pastor, o pastor auxiliar teve que se envolver. O que eu estou falando agora para vocês, meus irmãos, é um assunto bem sério. Não se assombre com o que eu vou lhes dizer. A igreja com assédio sexual, um homem lá assediando as irmãs, eu tive que me envolver por conta da inoperância do pastor, mas quem saiu de vilão dessa história foi o pastor auxiliar, porque o assediador era integrante de uma família dona da igreja. Vocês acham que não existe isso? Existem muitas igrejas em que famílias acham que aquelas igrejas pertencem a elas. Nós mandamos aqui. O pastor não tem vez aqui. Nós é que mandamos. E o pastor André sai dali como o homem que
prejudicou aquela família, o integrante daquela família. Mas enfim, isso ficou na mão de Deus. Tanto que uma das integrantes dessa família, que virou a cara para mim, e eu, com uma atitude cristã, cheguei com ela: minha irmã, eu não quis lhe entristecer, não quis ferir a sua família, a irmã me perdoa. E ela olhou para mim com toda a frieza do mundo e disse: quem perdoa é Deus. Uma crente de 40 anos na igreja, doente espiritual. Eu não tive mais o que falar. Ok, minha irmã, Deus lhe abençoe. Saí, assumi uma igreja na Cidade Nova. E aí eu pensei: igreja pequena, no máximo 50 membros, vai ser aqui, é aqui. Rick Warren, uma igreja com propósitos, é aqui. O que eu vou fazer? Para quem inicia no ministério, meus irmãos, jovem que inicia no ministério, seminarista que inicia no ministério, a cabeça começa a fervilhar de ideias. Ideias, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Vai ser ministério? Vai ser pequeno grupo? Eu li mais de 10 livros sobre pequeno grupo. Além da igreja com propósito, eu li sobre Poyon Show, eu li sobre a igreja Elim, eu li sobre a igreja da paz, eu li sobre outras igrejas, pequenos grupos, li livros sobre o ministério batista de pequenos grupos. Eu me envolvi, eu me inteirei, eu me afundei nisso. E aí, como é que começo? Na igreja tinha uma irmã, líder na igreja, estava ali e conversando com ela: ah, pastor, sou divorciada. Aí, divorciada? É, mas nós somos amigos. Eu e meu ex-marido somos amigos, ele está sempre lá. É mesmo, irmã? Ok, conversamos e começamos a orar e conversando. Daqui a pouco ele aparece, ela convida ele para ir na igreja, ele começa a ir nos cultos e tal. Eu com esse meu jeito de ser, né? Ele gosta, aí ele vai ficando. Aí eu vou conversando com ele, conversando com ela, conversando com ele, conversando com ela. E eu começo a dizer: vocês precisam fazer o encontro de casais. Vocês precisam fazer encontro de casais. E eu não queria levar eles na igreja, no ECC da Batista. Eu queria levar eles no ECC da Assembleia de Deus, lá de Canudos, de onde vocês vieram. E aí, de repente, eu ligo para o pastor Felipe: lembra disso, pastor? Liguei no início da semana: pastor, tem um casal assim. Comecei a contar: pastor, tem assim, não sei o quê. Ah, o encontro de casais, eu sei que o encontro de casais é agora no final de semana. Se deixar para o outro, pode ser. Aí o pastor Felipe disse o seguinte: André, não, você tem que levar esse casal agora. Levar esse casal agora, porque o diabo pode entrar aí e pode separar eles de vez, porque eles tinham voltado a namorar. O casal que estava separado voltou a namorar. E aí ele falou assim: só que você tem que vir aqui na terça-feira, na terça ou na quinta-feira, eu não lembro, para pegar a ficha. Ah, pode deixar. Aí eu fui correndo lá na Assembleia de Deus na quinta-feira, peguei a ficha, levei na casa deles, eles preencheram a ficha, e não, bora levar eles no encontro. Eu e Gisela corremos para as lojas comprar os brindes, bala, bombom, tudo, e fizemos aquela festa, né? Vocês tiveram isso? Casais que fizeram o encontro aqui? Né? Eu estou falando alguma coisa? Não estou falando nada. Não estou dizendo nada. E corremos e preparamos o encontro, né? Foi uma bênção, levamos o casal, participamos da bandinha até. Eu e a Gisele fomos trabalhar no encontro. E participamos da bandinha. E esse casal, meus irmãos, voltou do encontro de casais apaixonado. Eles ficaram deslumbrados. Eles ficaram assim impressionados. Ficaram cheios do Espírito, ficaram assim maravilhados. Voltamos para a igreja. E daí começa os problemas. Houve uma reunião com a liderança da igreja. Quem autorizou o senhor a levar um casal aqui da igreja para fazer encontro de casais na Assembleia de Deus? Quem autorizou o senhor? A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil está ciente disso? Eu disse: bem, pelo que me consta, não tinha um casal aqui na igreja, tinha uma irmã separada do seu esposo. Não tinha um casal. Aí eu pergunto aos irmãos: os irmãos foram visitá-los? Foram tentar recuperar este casamento? Foram orar por eles, orientar? A única coisa que eu estou fazendo, meus irmãos, é agindo pela palavra, não estou fazendo nada de errado. Mas começou, meus irmãos. E aí eu já pensei: não é só esse casal, vamos mandar 10 casais. Cheguei com o Cacheado. Eu não lembro qual era o outro pastor.
Olha, eu quero fazer um desafio para você, Cacheado. Eu quero que você me dê 10 fichas para levar a casa. Lembra disso? 10 fichas. Aí eles conversaram, será que a gente vai, será que a gente não vai, não sei o quê. Aí, não, bora, me deram as 10 fichas. E vamos correr atrás dos casais. Casais que estavam separados, casais que não estavam na igreja, casais desviados ali da área. E fomos trabalhamos, conseguimos levar 9 casais. Aumentou a bênção, mas aumentaram as perseguições, meus irmãos. As perseguições aumentaram. Depois levamos mais um casal. E depois a parceria com a Assembleia de Deus Canudos terminou. Para resumir, meus irmãos, eu fui extremamente perseguido por conta disso. Muito perseguido. Não foi pouco não, eu fui muito perseguido porque eu estava fazendo parceria com a Assembleia de Deus. Quero dizer para você, novo cristão, irmão, que está voltando para o Evangelho, isto acontece no meio do Evangelho. Isto acontece. E o que é infelizmente que nós podemos notar é que Jesus Cristo, na oração, antes de ser crucificado, ele diz o seguinte: que eles sejam um, ó Pai. Que eles sejam um. Que os discípulos de Jesus sejam um. Porque assim o mundo saberá que tu me enviaste. Fui perseguido, foi feito um dossiê contra mim, contando as maiores mentiras, de que eu queria desvirtuar doutrinariamente a igreja, de que eu queria fazer isso, aquilo outro. Enfim, meus irmãos, eu adoeci, fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizado, síndrome do pânico, fui diagnosticado com depressão e eu tive que entregar o ministério pastoral. Por que eu estou contando essa história para vocês, meus irmãos? Porque eu não sou um caso isolado. Eu não sou um caso isolado. Há muitos pastores sofrendo no ministério porque querem fazer a obra de Deus, porque estão com todas as boas intenções no coração, mas são perseguidos, são vilipendiados, são tratados, escorraçados. Há muitos pastores. Eu estou dizendo isso para vocês, meus irmãos, porque a igreja, a Assembleia de Deus, Primeiro Amor, está começando. É uma igreja nova. Mas, contudo, o grupo de pessoas não é novo, porque vocês vêm, irmãos aqui que vieram desde o templo central, passaram por Canudos e agora estão aqui. Isso é uma das coisas que me chamam muita atenção, porque aqui eu encontro repouso, aqui eu encontro descanso. Na realidade, meus irmãos, vocês estão sendo usados por Deus para eu ser curado. Eu não lamento tudo o que aconteceu comigo, com Gisele. Fui para a psiquiatria, tive que tomar remédio. Ainda estou embaixo de medicação. Mas eu não lamento, sabe por quê, meus irmãos? Porque eu precisava ser tratado. Eu precisava ser tratado. Eu ainda tenho sonhos, mas eu estou em tratamento. Então, vocês são uma igreja que está começando. O que vocês precisam, meus irmãos? O que a igreja, a Assembleia de Deus, Primeiro Amor precisa? Voltar ao primeiro amor. Voltar às primeiras obras. O fruto do Espírito impactou a minha vida. E até hoje eu tenho isso na cabeça. Se a igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil seguir fielmente os aspectos do fruto do Espírito, o Brasil é impactado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vocês têm tudo para ser uma grande igreja. A Assembleia de Deus Primeiro Amor tem tudo para impactar Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Isabel, o Pará e o Brasil. Eu consigo ver amor aqui. Meus irmãos, por que a palavra do fruto do Espírito? Por que os aspectos do fruto do Espírito? Por que as obras da carne? Amados irmãos, abandone as obras da carne. Orem pelo seu pastor. Orem pela família do pastor. Eu sei que ele não precisa disso, mas eu sou pastor e eu sei o que eu passei enquanto pastor. Ore pelo seu pastor. Ore pela esposa do pastor. Ore pelos filhos do pastor. Converse com o seu pastor. Veja quais são os sonhos. Pastor, quais são os seus sonhos, pastor?
O que Deus tem falado ao teu coração, pastor, em termos de ministério? O que Deus tem falado ao teu coração, pastor, para Belém, Ananideu ou Pará? O que Deus tem falado, pastor? Eu estou aqui, pastor. Eu posso não concordar em tudo com o Senhor, mas eu estou aqui. Amado irmão, se por acaso na caminhada cristã, na Assembleia de Deus Primeiro Amor, chegar ao momento de você sentir no coração que o seu tempo aqui terminou, amado irmão, terminou. O Espírito Santo tocou em teu coração, teu tempo terminou. Vá para uma outra igreja. Vá para uma outra igreja. Eu estou sendo muito sincero com os irmãos. Se você sentir no teu coração, o Espírito Santo tocar em teu coração, o meu tempo aqui terminou, não fique aqui. Não fique aqui, meu irmão. Se Deus estiver tocando em teu coração, que o teu tempo terminou, não fique. Não fique. A igreja Assembleia de Deus Primeiro Amor tem que ter um só coração, um só propósito, uma visão. Fale com seu pastor, converse com seu pastor. Em que você pode ser útil no ministério? Em que você pode ser útil na igreja? Largue o disse-me-disse, largue o mimimi, largue a fofoca. A fofoca é do diabo. A fofoca, ela foi planejada no inferno. No inferno. A palavra é dura, meus irmãos, mas é isso mesmo. Se você tiver alguma coisa a falar com o seu pastor, fale com o seu pastor. Se você tiver alguma coisa para falar com o seu líder, fale com o seu líder. Se você tiver alguma coisa para falar com o seu irmão, fale com o seu irmão e com a sua irmã. Porque o que mais o diabo quer fazer, meus irmãos, no meio da igreja, é desunir a igreja, é acabar, porque quando ele entra com a fofoca, com o disse-me-disse, com a desunião, aquela igreja acaba. Hoje nós sabemos notícias daquela igreja que eu fui pastor, e as notícias não são boas, meus irmãos. As notícias são péssimas, péssimas. O atual pastor está há meses sem receber, há meses. Orem por esta igreja. Eu não vou citar o nome da igreja, mas orem. É uma igreja batista lá da Cidade Nova. Então, meus amados irmãos, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, servindo a Cristo e assumindo o seu papel de cristão e assumindo o fruto do Espírito para a tua vida, tudo vai dar certo. Amém, irmão? Amém, igreja? Que Deus os abençoe. Obrigado. Queridos, me permitam somente algumas imagens para nós terminarmos. Não vou comentar agora, né? Exceto o André não estava aqui na quinta-feira, né? Os textos que foram usados na quinta-feira na ministração foram exatamente estes mesmos textos que tu usaste aqui, né? Dos dois, né? De Gálatas 5, né? Por favor, Baiano, bota aqui as imagens só para a gente esqueceu de passar no semanário. Pessoal, isso aqui é o nosso depósito saindo. E a gente precisava mostrar para vocês. Vocês lembram? O Conselho da Igreja se reuniu, autorizou a pegar parte do fundo de contingência da igreja e construir um depósito lá no campus. Porque nós estamos sem um local adequado e precisamos nos organizar e já temos muito material. Então, graças a Deus, as obras elas estão seguindo e nós temos o recurso do fundo da igreja autorizado para usar. Então, só algumas imagens, ok? Obrigado ao conselho da igreja que entendeu e colocou. E as outras imagens aí, Baiano, vai passando, corre. Ok, isso aí, pessoal, é um novo brinquedinho do Baiano e do Vitor. É um Mac que a gente comprou, mais um Mac. Nós tínhamos um Mac que era um Mac antigo, ok? E agora a gente comprou este outro aí que está na frente do Baiano, que é um Mac top, que vai fazer com que a gente melhore bastante a qualidade. Eu tenho certeza que quem está nos vendo na internet já sentiu alguma diferença, não é? E nós louvamos a Deus, é um equipamento caro, metade do depósito está aqui, nesse Mac, mas é uma bênção. E por fim, queridos, já vai começar essa semana
a gente vai conversar na quinta-feira já, a partir de quinta-feira, Seminário Introdutório de Cosmovisão. Nós falamos muito sobre cosmovisão, o pessoal que está chegando não entende muito isso. Que visão de mundo é essa que eles falam? Que a igreja está alicerçada, que o Instituto Aviva está alicerçado, né? E a Rebeca mandou para o Baiano, né? E a isso o professor Eduardo estava falando hoje à tarde, né? Sobre continuar essas discussões que começamos hoje. Então a gente já vai ter alguma coisa brevemente sobre cosmovisão. Aguardem, tá bem? Vamos orar então? Ok. Aguardem aí que cosmovisão é sempre muito bom, muito legal a gente falar. Quero agradecer a Deus e tenho certeza que vocês também, a gente vai orar por esse presente que Ele deu, esse computador que para nós é muito legal. Queria que você prestasse atenção também no canal do YouTube, no AD Primeiro Amor, já tem as 3 ministrações do pastor Cote, não é? Eu sei que o pessoal que não conhece, talvez não dê muito valor, pessoal. O pastor Cote, ele tem uma agenda de 3 anos. Qualquer igreja com o pastor Cote ia fazer assim, e a gente com o pastor Cote, a gente fez assim, ao contrário, não é? A gente fechou para a igreja, porque a ideia é nos tratar mesmo, né? E eu tenho certeza que foi uma grande bênção. Mas o conteúdo do pastor Cote, ele é extremamente profundo, detalhado. Então entre, por favor, no canal e assista as 3 ministrações do pastor Cote, que elas vão edificar sua vida, e são muito legais, são muito interessantes. E não esqueça que o Baiano pediu para dar o like, você se inscrever no canal. Por quê? Porque isso é importante para o canal ir ganhando força, ok? E isso aqui que ele está botando aqui, que ele não combinou nada, para terminar, é o app, não é? Um aplicativo que tem para o celular, para o Android. Já tem para o Apple aí, Baiano? Baiano, não é hora de bater papo, Baiano. Baiano, já tem para o Apple? Ainda não. Então só para o pessoal que é mais pobre, que tem um Android, ok? Para o Android o meu já está instalado. Isso aqui tem tudo, pessoal. Então, por exemplo, você quer passar a localização da igreja para alguém, você, no app, você bota aqui, compartilha. Você quer saber o que vai acontecer nesse mês de programação, tem aqui. Você quer devocional diário, tem aqui. Você quer um link com os cultos, tem aqui. Cara, tem quase tudo aí, só não dá dinheiro, mas o resto tudo tem. É muito bom, ok? Então vamos orar? Chega já de tanto aviso, vamos levantar. Agenda de quê? Do mês? O Cachado falou que quem não tem celular, lá na frente está pregada a agenda, você pode olhar o que vai acontecer esse mês, tá bem? Muito obrigado, foi um dia muito interessante, muito legal. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa construção que já caminha lá no Campus da Viva. A gente realmente precisava de um depósito para nos organizar todos os nossos materiais. E nós louvamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos recursos que chegaram também nesta semana para o projeto Músicos do Amanhã. Nós vamos poder comprar todos os instrumentos que a gente estava precisando. Obrigado também por esse computador. Obrigado porque tu tens sido um Deus incrível, maravilhoso, que excede as nossas expectativas. Obrigado por esse cinema à tarde. Foi tão bom. Foi tão interessante. Deus, muito obrigado, Senhor, pelos preparativos todos, pelo almoço que nós tivemos à tarde, pelo lanche agora que está sendo vendido, porque isso tudo está sendo revertido para um encontro de jovens e adolescentes, que a gente não fique de fora. Senhor, talvez eles não entendam o que eu estou orando contigo, mas creio que eles vão concordar. Eu estava conversando com o pastor Cote sobre qual era o mote da igreja, e ele me falou de várias igrejas importantes, interessantes, que uma tinha isso, outra tinha aquilo, uma outra aquilo, e eu falei, pastor, a nossa não tem nada disso. A nossa é como se fosse Efésios, é o alinhamento. A nossa igreja, o que tem de forte é o amor. Quando eu falei, eu fiquei assim um pouquinho, porque eram tantas igrejas grandes, mas depois eu fiquei pensando, e agora na palestra, na ministração do André, isso veio à tona na minha mente. O que é mais importante que o amor? O amor é a maior força que existe no mundo. O amor é a essência de Deus. Se vamos ser conhecidos por alguma coisa, que seja o retorno ao primeiro amor. Nós concordamos com isso, nós queremos isso, nos ensina a amar, Senhor, aperfeiçoa a nossa visão, Pai.
Muito obrigado por essa semana. Senhor, abençoa a nossa noite, o nosso retorno para casa. Ó Deus, e que tudo esteja nas tuas mãos. Muito obrigado, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Estenda as suas mãos, querido, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, o presente imerecido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a unção, a consolação, a doce presença, que jamais se aparta de você, do seu Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. E os que recebem, digam amém. Amém. Boa semana, perdoe pelo horário. Deus abençoe, queridos.